Oi, oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sim, eu assisti um filme de terror e chorei no final dele. Eu vou me explicar. Eu assisti Relic, um filme de terror que é uma produção Estados Unidos-Austrália e que foi lançado oficialmente no Festival de Sundance do ano passado. Porém, o filme só chegou agora nos cinemas norte-americanos e também já foi lançado no On Demand. O filme é a estreia da diretora Natalie Erica James, que também assina o roteiro. E os críticos estão falando que este filme é um terror dramático autoral. Terror dramático autoral. Terror dramático autoral. Com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes e todo esse buzz gerado em relação ao filme, fui assistir. Vamos ver o que é esse terror dramático autoral aí. E para minha surpresa, depois de ter passado 1h30 cagado de medo nos últimos 5 minutos do filme, eu comecei a chorar. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse filme, lembrando que eu vou dar minha opinião sem frescura e sem spoiler, e no final deste vídeo eu vou te explicar porque eu comecei a chorar. Mas antes da gente começar, por favor, dá o teu like para ajudar o vídeo a crescer e se inscreva no canal. Eu tô tentando trazer filmes diferentões aqui toda semana pra gente conversar. Bom, vamos lá? Vamos começar pela sinopse. Relic começa com o desaparecimento de uma senhorinha. Essa senhorinha, ela mora sozinha numa casa que dá pra uma floresta. Que em filme de terror, casa que dá pra floresta, nunca dá bom. Os vizinhos notaram que ela sumiu, que ela nunca mais deu as caras ali no jardim ou nos arredores da vizinhança e ligaram pra polícia. A polícia foi lá, bateu na porta da velhinha e nada da velhinha. Então a polícia resolveu ligar pra filha e pra neta dessa senhorinha pra elas irem lá dar um check na casa, ver o que tá acontecendo, se elas têm alguma informação, né? As duas foram lá, entraram na casa e nada da senhorinha, nada. A polícia então começa a fazer buscas na floresta pra tentar encontrar algum sinal, algum vestígio de pra onde foi essa idosa. A filha e a neta acabam ficando na casa, meio que organizando as coisas à espera que a senhorinha volte. E é aí que elas começam a encontrar algumas coisas meio estranhas. Tem uns trincos nas portas ali, tem uns mofos nas paredes, tem uns quartos cheios de tralha. And elas começam a ouvir alguns barulhos estranhos e sinistros na casa. Ou seja, não é um ambiente muito saudável para uma senhorinha estar. Será que foi por isso que ela saiu? Não sabemos. Do nada, a senhorinha aparece, bem loucona, surge do nada, como se nada tivesse acontecido. Fui ali tomar um chá com a Odete e voltei. O que vocês estão fazendo na minha casa? E meus queridos, esse é só o início da loucura. Mas vou parar por aqui para evitar dar spoiler para vocês. Vamos à minha opinião sobre o filme. Na minha opinião, o filme já começa muito bem. A diretora vai criando um clima, uma tensão já nos créditos iniciais. Tanto é que eu tomei um cagaço de uma coisa muito estúpida, já no início do filme. E esse clima fica no ar durante o filme todo. Pelo menos eu fiquei com medo durante todo o filme. E são vários elementos, na minha opinião, que criam essa tensão. Um deles é a trilha sonora. A trilha sonora foi usada de uma forma muito inteligente pela diretora para criar essa ambientação de terror, essa ambientação de medo, essa ambientação de que alguma coisa vai pular de algum lugar e tu não sabe de onde que é. Além disso, os efeitos sonoros são um personagem à parte. Muito porque os barulhos que a gente ouve na casa são barulhos típicos de uma casa antiga. Tudo range. Só que daí, será que tá rangendo porque a casa é velha ou porque o espírito tá andando no corredor? Não sabemos. Mas a diretora não usa só os rangidos de uma casa velha para criar esse suspense. Ela também usa outros efeitos sonoros, principalmente efeitos sonoros relacionados a coisas que todo mundo tem em casa. Ou seja, um barulho que tá rolando lá e que você não entende muito bem que barulho é aquele, quando ele é revelado, ele é uma coisa muito óbvia. E ele é uma coisa que você tem na sua casa. Que eu fiquei pensando, se um dia esse negócio começa a funcionar sozinho, eu saio correndo, eu deixo tudo. E é claro que outros elementos acabam ajudando isso também, como a fotografia, que é um pouco mais escura, mas você consegue enxergar tudo que tá acontecendo e às vezes você não consegue enxergar e fica muito assim, será que tava ali, será que não tava? Não bastasse tudo isso, todo esse clima de tensão, de medo, nós temos 3 atrizes que estão muito bem no filme e elas que trazem a carga dramática, a carga emocional para a história. Não basta estarem numa casa onde possivelmente tem uma assombração, elas ainda têm que lidar com toda essa questão de a senhorinha tá demonstrando sinais de demência, existir uma relação meio conflituosa entre as 3, tomar decisões super difíceis como quem é que vai cuidar da senhorinha quando ela ficar mais velhinha, será que não é o momento de a gente internar ela num asilo? E foi por causa disso que eu me emocionei no filme. Eu fiquei muito tocado pela história dessas 3 mulheres, principalmente porque eu tenho
uma história parecida na minha casa. Alguns anos atrás, a minha vozinha começou a dar sinais de demência, começou a dar sinais de que estava senil, não lembrava mais as pessoas, não reconhecia mais as pessoas, falava sozinha. E foi a minha mãe quem levou a minha avó pra casa e foi cuidar dela. Durante muitos anos a gente conversou sobre deixar minha vozinha num asilo ou num lar pra ela ter cuidados, mas a minha mãe preferiu sempre cuidar dela em casa, sempre ter essa atenção mais próxima a ela. E o filme acaba abordando um pouquinho sobre isso, sobre envelhecer sozinho, e como é muito difícil pros filhos ter que assumir essa responsabilidade, ter que trazer o pai pra dentro de casa e cuidar dele. E esse combo de pensamentos e emoções me fez derrubar algumas lágrimas ali mais pro final do filme, quando as coisas já estão um pouco mais reveladas. Então, no final das contas, eu gostei muito de Helic. É um filme de terror meio fora do padrão mesmo, ele é um filme que te dá medo, que te deixa tenso, mas é que ele não fica te dando sustinho bobo. Além disso, tem um drama, tem uma história por trás, tem um contexto, e eu consegui me relacionar muito com esse contexto, por isso que eu me emocionei no final do filme. E você, assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a sua opinião. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá porque a porta acabou de fechar sozinha aqui. Vamos rezar para que seja uma corrente de ar, tá? Tchau!